Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero convidá-los a ficar em pé. Vamos iniciar esse culto adorando o nome do Senhor Jesus. Desejo a você um excelente sábado. Tá um sábado friozinho, um sábado chuvoso, mas a presença do Senhor, ela é real. A palavra diz: se estivermos reunidos, o Senhor estaria aqui. E por isso, você já começa a sentir a presença do Senhor neste lugar. Você que está em casa, adore ao Senhor juntamente conosco, em nome de Jesus. Desliguei. Não, tá ligado. Todos necessitam de
Amém, irmãos? Graça e paz a todos. Um bom dia. Para você que está nos assistindo, seja bem-vindo em nome de Jesus. É um prazer vocês estarem com a gente. E também a gente deixa um convite para você também. Assim que possível, venha fazer parte do culto presencial. Que Deus assim possa nos abençoar. Que Deus assim possa continuar falando com a gente, irmãos. Deus nos deu essa oportunidade desse dia, um dia chuvoso para a glória de Deus. Nós estávamos preocupados por causa que pode ser que a gente possa ter falta de água, mas Deus manda chuva, irmãos. Para a glória e exaltação do nome dEle, a gente tem o dia de hoje para a gente adorar o Senhor na beleza da tua santidade. E cada um de vocês é muito importante estar no nosso meio. Aos nossos visitantes, sejam bem-vindos em nome de Jesus. A nossa família, que você faz parte dessa família. E a gente, com a graça de Deus, a gente entende que o Espírito Santo de Deus está no nosso meio. E eu vou deixar algumas informações que a gente tem aqui no nosso cronograma sobre contribuição. Primeiro, contribua com suas orações. As suas orações são importantes, irmão. Porque as suas orações têm sido ouvidas por um Deus que tudo pode, tudo faz. O segundo, contribua com as suas ofertas. A gente super compreende, entende que as ofertas são com amor, nada forçado, mas sim saudável e conforme o que o seu coração possa desejar fazer. E também contribua com o seu tempo e seu serviço. A igreja ela tem passado por algumas reformas, a igreja tem passado por algumas mudanças e a sua presença aqui é importante, porque Deus tem abençoado a sua igreja através de cada um de vocês. Fique à vontade, se possível, venha nos ajudar. E também, irmãos, não está aqui, sobre a junta assistencial da igreja. A junta assistencial da igreja, ela nada mais faz que não seja por amor. A junta assistencial, ela faz tudo pensando naquele que está, se em algum momento necessitado. E pela graça de Deus, vocês têm abençoado a igreja sobre esse propósito também. Então, se você tem o desejo de ofertar com a junta assistencial, com a cesta, o que for, é bem-vindo para a glória do Senhor nosso Deus. Amém, queridos? A gente vai dar continuidade, né, na série de mensagens. Ele vem, a volta de Jesus será visível, impactante e acontecerá. E hoje nós estaremos, com a graça de Deus, com o tema Eu Amo a Sua Volta, através do pastor Beto. Então Deus ele tem falado conosco, através dessa série de mensagens. A volta de Jesus acontecerá. A volta de Jesus será o maior evento que a gente possa imaginar. E Ele quer levar cada um de vocês. Esse é o propósito de Deus através de Cristo Jesus, para que vocês possam um dia povoar o reino dos céus, para que a gente possa estar na eternidade com Deus, glorificando Ele. E a gente está ouvindo através dessa série de mensagens sobre a volta do Todo-Poderoso Jesus Cristo. E Ele virá nos buscar. Amém? Abra sua Bíblia por gentileza. Livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Nós iremos ler do versículo 6 a 8. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 6 até o 8. Amém, amados? A palavra de Deus diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim,
mas também a todos os que amam a sua vinda. Todos amamos a vinda do Senhor Jesus. Nós esperamos a vinda do Senhor Jesus. E a igreja de Cristo tem acreditado, confiado que Jesus virá para nos buscar. A passagem aqui ela é super um alerta da nossa vida. Que a gente ama a vinda do Senhor Jesus. Nós vamos orar com a glória do Senhor nosso Deus. Nas suas orações, ore pelo pastor Beto, para que ele possa ser usado por Deus mais uma vez. É o nosso compromisso orar por ele. É o nosso compromisso orar pelo Ministério do Louvor, pelos meninos que estão ali trabalhando para que essa transmissão, as demais coisas aconteçam. E a igreja de Jesus acredita que o poder de Deus está no nosso meio. Você que está nos assistindo, tenho certeza que o poder de Deus está na sua casa. A sua oração vai ser ouvida com a glória do Senhor Jesus. E quando a gente fala em oração, irmãos, tantos milagres, curas e maravilhas a igreja tem presenciado através das orações. Então vamos orar em nome de Jesus para que o poder de Deus manifeste. Continue manifestando. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, nós com a graça do Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos mais uma vez. Nós vamos ouvir algo mais pelo pastor Beto sobre a volta do seu Filho amado Jesus Cristo. E esse dia acontecerá. E esse dia está na sua agenda. Porque somente tu sabes o dia que mandará seu Filho buscar a sua igreja. E nós estamos aqui na comunhão do Pai, Filho e Espírito Santo, acreditando na volta do seu Filho amado Jesus Cristo. Que o Senhor possa usar o teu Filho amado, o pastor Beto, para mais uma vez falar sobre esse assunto, sobre essa série da volta de Jesus. Meu Deus, eu peço perdão pelos seus pecados e oro pelo Ministério do Louvor, oro pelos ofertantes, abençoa aqueles, os patrões, cada um de nós, nossos patrões, abençoa as empresas que têm nos concedido trabalho e nós com todo amor nós desenvolvemos os dízimos e ofertas. Abençoa em nome de Jesus, que esse culto possa ser uma celebração que chega ao reino dos céus em adoração a Ti, Senhor, ao único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Abençoa os nossos visitantes, que as bênçãos do Senhor Jesus cheguem sobre eles. Aos irmãos que estão nessa live, que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. E se tiver enfermos no nosso meio, a cura chega em nome de Jesus. Porque é em nome de Jesus que a gente ora. E é em nome de Jesus que a gente acredita na volta dEle, que virá buscar a sua igreja. Glórias a Ti, Jesus. Louvado seja o Seu nome. Nós podemos sentir a presença do Teu Espírito Santo. E é assim que a gente ora e agradece no nome do Santo de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Sinta-se bem na presença de Deus. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Espantar esse frio. Batendo palma e adorando ao nome do Senhor Jesus.
Jesus, eu quero a sua volta, eu quero a sua volta. Maranata, ora vem Jesus, eu quero a sua volta, eu quero a sua volta. Maranata, ora vem Jesus, eu quero a sua volta, eu quero a sua volta. Maranata, ora vem Jesus, eu quero a sua volta, eu quero a sua volta. Maranata, ora vem Jesus, eu quero a sua volta, eu quero a sua volta. Maranata, ora vem Jesus, eu quero a sua volta, eu quero a sua volta. Maranata, ora vem Jesus, eu quero a sua volta, eu quero a sua volta. Maranata, ora vem Jesus, eu quero a sua volta, eu quero a sua volta. Aleluia! Glorifique ao nome do Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Engrandecido és tu, Jesus. Exaltado és tu, Senhor. Aleluia. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita.
Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Você em casa, você aqui na igreja. Vamos orar. Vamos falar com Deus agora. Meu Jesus, que só o Senhor apareça. Que a gente te veja. Não que seja algo especial de mim, não. Eu só quero apresentá-lo. Que as pessoas vejam a Ti. Que as pessoas olhem em Ti o poder que a gente acabou de cantar. Mas não é um poder inalcançável, mas é o poder no qual nós somos resgatados, transformados, modificados. Meu Deus, meu Jesus, que as pessoas enxerguem a Ti, em casa, aqui. Mas não é só enxergar de um modo utópico, distante, ideias, mas que elas vejam a Ti, o Jesus presente, o Jesus que está do lado, o Jesus que morre na cruz, que ressuscita, que sobe aos céus e que vai voltar. Que a gente termine essa série de mensagens amanhã, a começar hoje, que é a mesma mensagem hoje e amanhã. Que eu e o pastor Ayrton, ao terminar essas mensagens, a gente esteja convicto e aguardando e amando a sua volta. A esperança, a solução de tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode se assentar. Pode se assentar. Os irmãos do MCA, nosso Ministério de Crianças, estão vindo aqui pegar as crianças, deixa elas irem, vai ter um momento agora delas crescerem na palavra de Deus, falada na língua deles, do jeito deles. Deixe as professoras aí, irmãs, que Deus chamou para ministrar na vida dos seus filhos. O restante da igreja eu peço para se acalmar, se assentar e nós juntos aqui refletirmos a respeito da palavra de Deus. Tá bem? Amém, igreja? Antes de eu começar a falar da palavra, eu tenho que dar um recado para vocês. O pessoal da tesouraria pede para fazer isso. Nós estamos ainda pensando numa maneira de fazer o ofertório, atendendo todas as seguranças, né, que a gente tem que ser responsável nisso. Enquanto Deus está mostrando para a gente o mecanismo, a oferta ela é feita, e daqui para frente, a oferta sempre será feita contínua, né? Mas não deixe de ofertar ali no nosso gasofilácio, que é aquela urna que está ali atrás. No final do culto nós vamos orar por você e pela sua família, tá bem? Deposite ali o seu dízimo, a sua oferta. E por falar em oferta, também eu sou provocado a falar isso. Vocês sabem que nós estamos fazendo mais uma reforma, né? Graças a Deus por isso. Isso é bondade de Deus. Deus está sendo bom com a igreja. Você fala, a igreja é rica. Não, a igreja não é rica. Mas o Deus é rico, né? Isso eu aprendi com uma das nossas irmãs essa semana. E Deus está permitindo que a gente reforme os banheiros, né? E reformar os banheiros exige velocidade. Que banheiro não é para ficar, né? Exige velocidade. Para isso a gente precisa das ofertas dos irmãos. Para a oferta destinada à reforma do banheiro, procure os nossos diáconos, Giovanni, diaconisa Ivanilda, que são os nossos tesoureiros. Fala, diácono, como que eu posso ajudar com o banheiro? A gente não tem usado mão de obra dos irmãos porque contratamos uma empresa para isso, para ser rápido, né? Não tem, é durante a semana. Mas se você pode ajudar, não deixe de ajudar em oração jamais. Também não deixe de ajudar, porque ao final de toda a obra nós vamos precisar fazer de novo uma grande limpeza aqui, daqui a um tempo ainda. Se prepare para isso. Mas também ajude financeiramente essa obra aí, procure os nossos diáconos para poder nos ajudar nesse processo. Tá bem, queridos? Nós estamos ao longo desse mês pensando e refletindo a respeito da volta de Jesus. É uma série que tem instigado a gente a pensar em algo que para nós é muito difícil. Pelo menos
para muitas pessoas é muito difícil. É pensar a respeito do final. Né? Nós temos uma dificuldade muito grande de aceitar o final. Você pode estar pensando em um filme, que esse The End é bonito toda a vida. Eu peguei de um filme daqueles faroestes que não se faz mais hoje em dia, né? E o The End, que não tem mais. O cinema perdeu parte da sua magia quando tirou o The End no final do filme. Mas a gente tem dificuldade de aceitar o fim das coisas. Vamos pensar em uma coisa muito simples, né? Aceitar o fim de umas férias, né? Tem gente que só falta se estribuchar no chão e fazer birra, né? Porque as férias acabou, né? A gente tem dificuldade de aceitar o fim de um emprego. Mesmo que seja um emprego tóxico, uma situação difícil. E quando acaba o emprego, tem gente que tem dificuldade de aceitar isso. Relacionamento. Às vezes é um relacionamento destrutivo, um relacionamento violento, marcado por uma série de coisas. E termina o relacionamento, tem pessoas que têm dificuldades de aceitar o fim disso. Tem pessoas que têm dificuldade de aceitar o fim de uma temporada de moradia numa cidade. Por alguma razão, trabalho, emprego, família, tem que mudar de cidade. Puxa vida, olha, agora que eu estava me apegando à cidade. Eu já passei por isso muitas vezes na minha vida. E, não diferentemente de vocês, eu também tenho esse problema na saída de uma cidade. Nosso problema de aceitar o fim de todas as coisas é tão grande que o principal fim de tudo, que é a morte, nós queremos driblar. Um explorador espanhol chamado Juan Ponce de León. Você já deve ter ouvido falar em algum momento a respeito desse explorador. Atribui a ele que talvez ele tenha descoberto na América Central a fonte da juventude. Ele chegou na América Central, isso em 1500, 1600, ele descobriu a fonte da juventude. Mas ele morreu, então a fonte da juventude não é uma fonte tão boa assim. Mas atribui-se que essa fonte da juventude rejuvenesceu de alguma forma ele. Hoje, os historiadores falam que talvez a boa alimentação que ele teve na América do Sul, o clima, ajudou nesse fortalecimento dele. Que ele morava na Espanha, a Espanha é um lugar, naquele momento, que o saneamento básico era precário, a alimentação era uma alimentação muito gordurosa, o tempo não ajudava, mas enfim, não vou explicar a fonte, não vim aqui para explicar a fonte da juventude. O fato é que a vontade das pessoas de driblar o final, a morte, faz com que crie-se uma lenda de que um homem descobriu a fonte da juventude. Mas existem as pessoas do nosso mundo de hoje que tentam, de alguma forma, driblar o final de todas as coisas. Existe um americano que ele já morreu e o corpo dele está em criogênese, está congelado. Que ele está esperando a medicina chegar num dado ponto que vai ter condições de descongelá-lo, curar a doença dele e ele voltar à vida. E ele já morreu. Isso é um testamento que ele fez. Então, as pessoas existem de diversas maneiras com dificuldade de aceitar a morte. Para a gente acabar, tem um cara chamado John, eu não me lembro o sobrenome, ele era de Vermont. Ele teve muito problema de aceitar a morte da mulher e da filha. Ele era casado, ele teve uma primeira filha, poucos meses depois a filha morre. Nasce uma segunda filha. Com 23 anos a filha morre. E a mulher, acho que um ano depois, morre. Ele ficou sozinho. Terrível história. É uma história de uma cidade no estado de Nova York, é famosa, que eles falam que é uma mansão mal assombrada. Por que eles falam isso? Porque esse homem teve tantas dificuldades de aceitar a morte da família dele, que ele era o dono de uma indústria, um curtume, né, que na época dava muito dinheiro, e aí ele deixou um fundo de dinheiro para manter essa casa funcionando até 1950. Ele morreu em 1800, mas tinha dinheiro para manter, ele deixou esse testamento. A fim de que ele, né, em algum momento, e era assim, deixa eu explicar, né, o que ele queria. Ele fazia com que os funcionários da casa preparassem o jantar todos os dias para a família completa. Porque ele achava que a qualquer momento a mulher e a filha iam entrar dentro de casa para jantar junto com ele. Ele morreu também. E aí, no mausoléu onde ele está, né, fizeram uma estátua dele, com ele chorando, esperando a volta da mulher e da filha. Ele tem muitos problemas de aceitar o fim de todas as coisas. Essa casa foi mantida até 1950, hoje é um museu, e chamam ela de uma casa mal assombrada.
as pessoas têm muita dificuldade de aceitar o final das coisas. Por isso que a gente está falando da volta de Cristo. A volta de Cristo é a solução para o fim de todas as coisas. É Cristo que resolve o maior problema da humanidade, a morte. O homem nunca conviveu bem com a realidade de que um dia ele vai acabar. O homem nunca conviveu bem com a realidade de que um dia as coisas iam finalizar. Cristo, ele responde essa necessidade do homem de alguma forma, driblar a morte. Como que ele dribla a morte? Mostrando que ele é a vida e ele dá a vida. E quando ele voltar, a morte vai acabar. Quando nós pensamos sobre isso, nesse mês, sobre a volta de Cristo, volta que será visível, impactante e vai acontecer. Nós estamos ao longo desse mês mostrando para vocês as verdades da volta de Cristo. Hoje eu queria falar com você de uma verdade que o apóstolo Paulo faz a respeito da volta de Cristo, que é: eu amo a sua volta. Eu amo a sua volta no sentido de desejo que essa volta aconteça. Essa nossa mensagem vai ser feita em duas partes, hoje e amanhã. Hoje comigo e amanhã com o pastor Ayrton, aqui na igreja também. Duas facetas de desejar a volta de Cristo. Eu queria muito que você pudesse abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo 4. Nós vamos acompanhar esse texto do versículo 1 ao versículo 8. Se você abra, acesse sua Bíblia. Alguns versículos nós temos na projeção, outros nós não temos. E eu gostaria muito que você olhasse esse texto com carinho junto comigo. Tá bem? Bom, para a gente começar a pensar sobre esse texto, eu gostaria muito de lê-lo junto com vocês. 2 Timóteo 4, do 1 ao 8. Acompanhe na sua Bíblia aí, por gentileza. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos. Segundo os seus próprios desejos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Essa carta é as últimas palavras do apóstolo Paulo dentro da sua prisão em Roma. Eu finalmente consegui a foto da última prisão de Roma, como ela está hoje. Como tudo em Roma vira igreja, não é diferente, a prisão de Paulo virou também igreja, né, onde Paulo ficou. Na verdade, onde Paulo e Pedro ficaram presos nos seus últimos dias. Essa carta que Paulo está escrevendo a Timóteo, o seu filho na fé, ele está se despedindo dele. Ele está fechando aqui o seu pastorado. É importante que se diga que essa aqui é a segunda prisão de Paulo. A primeira prisão, que quando ele chega em Roma, depois que a gente tem o final da narrativa, né, em Atos, ele está indo para a primeira prisão. Naquela prisão, e a gente vê no próprio livro de Timóteo, ele é julgado e ele passa um tempo livre. Ele vai continuar fazendo alguns trabalhos missionários, só que ele não foi absolvido, ele volta e é preso novamente. E ele já é preso numa masmorra, e não numa casa alugada como foi da primeira vez. Paulo, ele estava nessa masmorra e hoje, claro, vocês estão vendo aí, iluminada, clara, por causa de luz artificial, se você olhar para 2000 anos atrás, não era clara, não era iluminada, não era limpa, como vocês estão vendo aí nessa foto. Paulo é dentro desse lugar, onde está esse altarzinho, é onde ele escreve as suas últimas memórias para o apóstolo Timóteo. Pode acender essa luz aqui que ela não me atrapalha, até prefiro, por favor, tá bom? Essa luz aqui de baixo, obrigado. Esse é o contexto de Timóteo. Ele fala assim, olha, eu vou morrer. E eu quero deixar para você um testamento. Eu vou morrer. Acabou. O meu tempo acabou. E eu quero falar para você um testamento. As pessoas têm tanto medo do fim que elas escrevem testamentos. No Brasil, o testamento é uma coisa muito complicada porque o testamento pode ser refutado. A lei, ela permeia que
os herdeiros eles têm acesso aos bens. Nos Estados Unidos, uma pessoa pode fazer um testamento e deixar tudo para o gato. Né? Isso não tem problema nenhum. Né? Paulo está fazendo um testamento muito semelhante a esse. Olha, eu estou deixando para você uma coisa que é extremamente valorosa. É a minha convicção, é o que me motiva, é o que me faz andar, é o que me faz caminhar, o que me fez passar por tudo isso. Na verdade, esse testamento ele começa em todo o livro de 2 Timóteo, e ele culmina aqui nessa parte, porque logo depois ele vai se despedir individualmente de cada pessoa a partir do versículo 9. Paulo ele começa a falar o seguinte, olha, eu tenho uma perspectiva do fim. E nessa perspectiva do fim, eu quero que você pense muito a respeito disso. Ele fala assim, eu lhe digo, a partir do momento que eu falo de algumas recomendações para você, a respeito do que é e o que deixa de ser, eu vou te dizer uma coisa solenemente. Isso já estou usando uma nova tradução que chama-se Nova Versão Testamentária, NVT. Ele fala assim, eu te digo solenemente, eu te digo de um tom de seriedade, eu te digo de um tom de verdade, que na presença de Deus e de Cristo Jesus, um dia julgará os vivos e os mortos enquanto vier para estabelecer o seu reino. Esse é o primeiro versículo de 2 Timóteo 4. Paulo está falando o seguinte, olha, tem uma perspectiva de que um dia Jesus vai voltar e nesse dia vai haver um julgamento. Tem a perspectiva de que um dia as coisas vão acabar. Tem a perspectiva de que um dia as coisas vão encerrar. É o que Paulo está falando aqui. Na verdade, Paulo está deixando muito claro o seguinte, olha, existe uma data marcada para o fim de todas as coisas. Uma mesma data, e aí ele faz uma comparação que eu acho que é muito interessante, porque ele está esperando aqui o julgamento dele final de César, julgamento esse, que ele seria decapitado depois, ele sabia que ele ia morrer, ele sabia que não passaria desse momento, porque ele está se despedindo, e a gente vai ver isso mais para frente, mas ele fala assim, do mesmo jeito que meu fim está marcado, o fim de todas as coisas estão marcadas também. Vai ter um fim. Vai haver um julgamento. E a analogia do julgamento dele mesmo. Assim como eu tenho um dia um julgamento, e esse julgamento é o meu desfecho, vai ter um dia um julgamento, e esse dia será o dia do fim de todas as coisas. É quando Jesus vier estabelecer o seu reino. Jesus, quando ele vem à terra, e aí ele vem mostrando o que seria o reino de Deus. Jesus, ele tira Deus de dentro do templo e coloca no meio do povo. Está vendo aqui? É o Pai do céu. O Pai do céu, você acessa Ele através de oração. Você ora como? Você ora dentro do seu quarto. Você ora de maneira verdadeira. Você mantém um relacionamento com Ele e não é automatizado. Você quer saber como que se ora? Pai nosso que estás nos céus. Você começa falando com o Pai do céu. E Ele vai mostrar que você vai exaltar esse Deus. Você vai se colocar debaixo da soberania desse Deus. Você vai pedir para que esse Deus o sustente. Para que esse Deus lhe o livre do mal. Para que Ele perdoe seus pecados. E porque Ele é o Deus de toda a glória. E isso é o resumo da oração do Pai Nosso. Jesus, ele vai mostrar para esse povo que a realidade do reino de Deus é a realidade dos pobres e excluídos são felizes. Bem-aventurados vocês que choram, porque serão consolados. Jesus mostra que na realidade do reino é o Pai que cuida. Depois do sermão dele, 5.000 pessoas na frente dele, ele precisava alimentar essas pessoas. Jesus pega alguns pães e peixes, divide, multiplica, e o alimento que eles precisavam é dado por quem? Pelo próprio Cristo. Ele mostra que Deus se preocupa com os miseráveis. Quando Ele toca nos leprosos, quando Ele acolhe os mendigos e fala assim, vocês são curados. Jesus traz a realidade do reino para pecadores. Quando a mulher adúltera, aos socos e pontapés, é levada da presença de Cristo para ser julgada por um pecado que de fato ela fez, Jesus, ele olhando para o chão para não envergonhar aquela mulher, ele fala, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Na realidade do reino, aquela mulher, na realidade dos homens, aquela mulher não teria perdão. Na realidade da lei, aquela mulher estaria condenada. Mas na realidade do reino, Jesus fala assim, se eles não te condenaram, nem tampouco eu. Vai e não peques mais. Na realidade do reino tem vida. As pessoas precisavam ser ressuscitadas. Lázaro, ele precisava ser ressuscitado. Na realidade dos homens, uma vez morto, para sempre morto. Na realidade do reino, com que Deus, você encontra a vida. O próprio Cristo, ele mostra isso quando ele ressuscita, depois de 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Isso é a realidade do reino de Deus. O que o apóstolo Paulo está falando aqui para nós, olha, essa realidade que Jesus mostrou, ela vai ser uma realidade para nós quando esse dia chegar. Paulo não está falando num tom de falar assim, olha, se apure. Não, Paulo está falando num tom assim, enche o coração de esperança. Enche o coração de alegria.
Porque todo sofrimento ele vai acabar, ele vai se encerrar. Enche o coração seu daquilo que você mais deseja, porque é nesse dia que as coisas vão acontecer. A perspectiva do fim, além de data marcada, ela tem um contexto. E aí ele vai falar para nós, a partir do versículo 3, o seguinte: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão seus próprios desejos, buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Antes desse versículo, Paulo exorta Timóteo a falar: prega a palavra, ensina as pessoas. Por quê? Porque vai chegar um momento muito difícil. Esse contexto que ele está colocando aqui é um contexto tão complicado, onde as pessoas elas já não escutam mais. Por que elas não escutam mais? Porque elas não querem. Pregue a palavra, porque um dia as pessoas não vão escutar mais. Fale de Jesus, porque um dia as pessoas não vão escutar mais. Avise, exorte, chame atenção para os detalhes, porque um dia as pessoas não vão escutar mais. Porque elas não querem. Elas não estão afim de escutarem. Elas perderam o desejo de escutar qualquer coisa que seja algo que elas não querem. Elas escolhem o que escutar. A vida virou um grande cardápio de restaurante. Eu escolho aquilo que eu quero ouvir e aquilo que eu não quero ouvir. Inclusive no Evangelho. Eu escolho o mensageiro que eu quero ouvir, escolho o mensageiro que eu não quero ouvir. Paulo fala que o contexto também é um contexto onde o nosso egocentrismo, o nosso narcisismo vai ser o que vai existir. Prega a palavra porque as pessoas vão ser egocêntricas. Prega a palavra porque as pessoas vão ser narcisistas. Prega a palavra porque seguirão os próprios desejos e buscarão os próprios desejos. Até aí é suficiente. Essas pessoas, elas vão estar focadas em si mesmas. Elas vão estar focadas no espelho. Para nós, vão estar focadas em fazendo um próprio selfie. Narciso, o mito de Narciso é um deus grego, homem lindo, 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 lindo. Fala-se a lenda que ele morreu, né? Porque ele não comia e não bebia, porque ele só passava o tempo admirando a si mesmo no reflexo da água. As pessoas hoje, elas pararam de viver para se admirarem. Elas são narcisistas. Elas se veem mais do que aquilo que convém. Elas falam assim: puxa, mas eu com certeza faço melhor. Eu com certeza sou melhor. Quando isso, na verdade, muitas vezes é aqui um conceito meu próprio. Eu perdi a noção das minhas limitações. Eu perdi a noção daquilo que eu não consigo mais fazer. Eu perdi a noção das minhas fragilidades. As pessoas são egocêntricas. O centro de todas as coisas, quem é o meu umbigo. Sou eu. As atenções têm que estar voltadas para mim. Se eu vou num restaurante, o garçom tem que chegar e me atender. O restaurante tem que me atender com quase exclusividade. Nós somos a era da exclusividade, da personalidade. Os bancos têm serviços de personalização para os seus clientes. Queremos chegar no banco e um gerente me chamar pelo nome, sim, que eu me apresente. Pois não, senhor Roberto, olha só, parece meu pai, que está falando com meu pai. Pois não, o que o senhor quer? O que o senhor deseja? O que o senhor deixa de desejar? É personalizada a coisa. E nós transferimos isso, muitas vezes, para o Evangelho de Cristo. Cristo ele tem que me tratar de maneira personalizada. Cristo faz de maneira personalizada. Mas não do nosso jeito, do jeito dele. Cristo tem que me tratar igual um gerente do banco. Cristo tem que me tratar igual o dono da lanchonete. Cristo tem que me tratar igual o coitado do que trabalha no iFood, porque ele tem que fazer exatamente aquilo que eu quero. Nós somos egocêntricos na casa do Senhor. Nós somos narcisistas na casa do Senhor. Nós não louvamos a Deus muitas vezes para celebrar o nome de Jesus. Nós louvamos a Deus porque essa luz aqui chama a atenção da gente. Eu estou com a luz aqui porque ela facilita a minha leitura na tela. Porque a minha tela é mais forte. Mas as pessoas estão atrás dessa luz para brilharem. Para brilharem. Porque se não for eu que fizer, não está legal, não está bom. Somos narcisistas, somos egocêntricos. É a era do narcisismo e egocentrismo. Todos querem um coach para chamar de seu. Quando Paulo ele vai falar o seguinte, olha, além de seguir os seus próprios desejos, eles buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que lhes agrada os seus ouvidos. Todos querem um coach. O coach é um cara muito interessante, eu acho, pelo menos, né? O coach é aquele cara que fala coisas para vocês, fala o óbvio para nós,
mas de uma maneira muito bonita e muito rebuscada. Você fala, olha, você tem razão, porque ele é lógico, ele falou coisas que você quer ouvir. É óbvio que ele tem razão. O coach ele vai lá, te dá uma dica incrível, uma dica ímpar. Você fala, nossa, era tudo que eu precisava ouvir. É claro, era o que você queria ouvir. A diferença é que ele falou do jeito bonito. Nós queremos que os pastores sejam coaches. Que eles parem de falar aquilo que incomoda a gente. Que ele pare de falar que eu sou egocêntrico. Que ele pare de falar que eu sou narcisista. Mas que ele fale que eu sou um filho de Deus e que eu vou vencer. Eu quero que ele pare de falar que eu sou pecador. Quero que ele pare de falar que eu não vou para o céu. Porque se eu não aceitar Cristo como Salvador, eu não vou para o céu. Essa é a condição. Mas eu quero que ele fale que eu sou filho do rei. E como filho do rei, eu tenho acesso às bênçãos incríveis. Eu quero que o pastor pare de falar que o meu legalismo, que a minha religiosidade falha e pecaminosa vai me levar aos céus. Quero que ele pare de falar isso, que isso aí não vai me levar aos céus, perdão. E que sim, é a cruz de Cristo que me faz caminhar aos céus. Eu quero que ele pare de falar isso. Para ele falar que, olha, você é diferenciado, você é melhor que todas as pessoas aí fora. Eu quero que ele pare de falar que eu sou pecador. E comece a falar que eu sou perfeito. Queremos um coach. Queremos falsos mestres. Queremos mestres que massageiam o nosso ego. O contexto que Paulo fala é que parece que tem hora que as lendas são melhores que as verdades. Paulo está falando lá o seguinte, lá no finalzinho do capítulo, lá no versículo 4, rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Eu acho isso muito interessante. A gente está atrás de dicas. Olha, eu estou no momento de dicas. Eu não quero ler a palavra de Deus. Eu não quero entender a palavra de Deus. Mas eu quero uma dica boa da palavra de Deus, para me ajudar no meu caminho cristão. Isso é lenda. Eu pego um versículo e falo aqui, ó, esse é o versículo no qual está baseado toda a minha verdade. Mas para que serve todos os outros livros e versículos da Bíblia? Não importa, mas esse versículo aqui ele é mágico. Eu estou atrás de um mito. Eu quero uma dica de vestibular. Eu quero uma pista. Eu quero uma cola. Eu vou atrás de lendas e eu crio histórias bíblicas que não existem. Eu crio regras bíblicas que não tem. Eu vou atrás de misticismo. Existe um forte misticismo religioso hoje em dia. Eu vou buscar parece que aquela igreja é meio fraca, pô, só tem um pastor na frente, coisa mais sem graça. Pastor sem graça, não tem pastor, coisa mais sem graça. Eu vou numa igreja que tem um negócio diferente, lá tem uma espada, tem um negócio. E eles fazem eu estou atrás de mitos e lendas. Porque o evangelho de Jesus é muito simples. Lembrando que Jesus ele pregava só ele e a gargantinha dele, em cima de um barco para as pessoas da praia. Ele e a gargantinha dele numa montanha para as pessoas. Nem PowerPoint Jesus tinha. Eu estou melhor que Jesus já. Mas a gente está atrás dos mitos, das lendas. Paulo fala, vai chegar um momento que as pessoas estão mais interessadas nisso do que na verdade. Essa é a perspectiva do fim. Engraçado que eu falei esses quatro contextos e ninguém aqui estranhou absolutamente nada. Ninguém fez, nossa, que novidade. Não, porque, e não é à toa, é o nosso contexto. É o contexto de Sorocaba, é o contexto do estado de São Paulo, é o contexto do Brasil, é o contexto do mundo. Essa é a nossa sociedade, essa é a nossa cultura. E se nós formos muito criteriosos e muito verdadeiros, porque não é fácil olhar para isso, e se nós olharmos para o espelho, com muita sinceridade, a gente falar, eu tenho que resolver algumas coisas comigo mesmo. Eu preciso olhar para mim, eu preciso rever algumas coisas. Porque, inevitavelmente, eu olho para isso e eu não tenho como não olhar para mim e fazer um balanço dentro de mim. O apóstolo Paulo, ele fala assim, ok, essa é a perspectiva do fim, mas eu quero mostrar para vocês a expectativa para o fim. E a expectativa para o fim está escrito a partir do versículo 5. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o mistério
todo o mistério que lhe foi confiado, Paulo ele começa a falar assim, então encare esse fim de 3 maneiras. Como que você encara o fim? Primeiro com sobriedade, com equilíbrio. Encare esse fim do jeito certo, sabendo o que você está fazendo, sem atribuir tudo à emocionalidade, mas também sem atribuir tudo à racionalidade. Encare esse fim, né, do jeito que se deve encarar. Encare esse fim sem medo. Não precisa ter medo do fim. Não precisa ter medo desse contexto. Encare esse medo sem medo. Encare esse fim sem medo. Encare esse fim trabalhando. Também tem muita gente que frente a esse contexto parou, freezing, não mexo mais, eu estou apavorado. Paulo está falando o seguinte, olha, encare esse fim aí fazendo alguma coisa. Vai em frente. E ele vai começar no versículo 6. Ele começa falando assim, quanto a mim, falado isso, eu quero que você preste uma coisa em relação ao fim. Quanto a mim, a minha vida foi derramada como oferta para Deus. Ele deixa muito claro que a vida dele foi dada para Deus como oferta. Ele entrega, ele não é o homem que se sacrifica pela humanidade, nada disso. Mas ele dedicou a vida dele para Cristo. Ele acha mais do que justo que o desfecho dele seja para Cristo também. Eu ofertei a minha vida, a minha existência para Cristo. Essa oferta, é eu que estou dando, não é César que vai me matar, não é César que vai me condenar à morte, mas eu que estou entregando a Jesus. É uma opção minha fazer isso. É que Paulo está falando. A minha vida foi derramada como oferta. Para encarar o fim, eu tenho que ter convicção que a minha vida, ela não pertence a mim, mas ela pertence a Deus. Para eu encarar a volta de Cristo com alegria, eu preciso ter convicção que a minha vida não é mais minha e é de Deus. E quando eu fiz isso, quando eu olhei para a cruz de Cristo e aceitei-o como o Salvador da minha vida, eu entreguei minha vida para Ele. A minha vida é sua, Jesus. Paulo só está retomando aquilo que ele fez há um tempo atrás. Só está lembrando, Timóteo, o que ele fez um tempo atrás. Ele continua falando assim, o tempo da minha morte me espera. Ele não se iludia. Ele não se iludia com coisas, puxa vida, olha, ainda dá para fazer. Não, ele falou, olha, meu tempo chegou no final. Eu tenho meu tempo e meu tempo chegou no final. E é isso. E aí ele vai falar o famoso versículo. Lutei o bom combate. Ele não está encarando aqui esse texto como um soldado. A fala aqui não é de um soldado. A fala é de um atleta. É de alguém, e Paulo ele usa demais essa imagem do atleta, do cara que percorre, do cara que anda, do cara que cruza a linha de chegada, do cara que tem que fazer uma rotina de atleta. Ele fala assim, olha, eu fiz aquilo que eu precisava fazer. Eu lutei do jeito que precisava lutar. Eu não tenho arrependimentos. Quem luta o bom combate, quem faz a boa competição, não está falando de arrependimento. O que eu fiz bem. O que eu fiz, eu sou consciente do que eu fiz. Eu lutei na nobre competição. Tem uma tradução que fala assim desse jeito. Eu lutei na nobre competição. Não tenho qualquer tipo de arrependimento. Não somente isso. Eu sei aonde eu terminei. Eu terminei a corrida. Eu fiz toda a corrida que eu precisava. Eu terminei ela. Eu sabia onde aquela corrida ia me levar. Na vida cristã, a gente não anda ao léu e fala assim, puxa, olha, eu vou ser crente, eba, viva todo mundo, etc e tal. Não é ao léu. Não é assim sem rumo, nunca foi. O apóstolo Paulo está mostrando para a gente que a corrida cristã, ela tem um término. Ela vai levar a gente para um destino. O escritor de Hebreus, ele fala para a gente correr olhando o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu tenho um lugar para chegar na minha vida cristã. Quem está fazendo a vida cristã esperando, vamos ver o que Deus me aguarda. Meu, você está perdido, você não sabe para onde você está indo. Paulo, ele deixa muito claro, olha, Timóteo, presta atenção, eu competi e eu terminei. Eu sei onde termina esse negócio. Paulo está falando onde ele terminou com a vida dele sendo ofertada a Deus como sacrifício. Ele está falando, olha, a minha corrida termina quando a minha missão acaba. E a missão dele era clara, era proclamar o reino de Jesus até o final dos dias dele. Pronto, acabou a minha missão. É aqui que encerra tudo. Qual que é a tua missão como cristão? Tua missão como cristão será que é vir na igreja?
Eu tenho uma missão como cristão e minha missão é ir na igreja. É bacana a igreja. É legal. Tua missão como cristão é fazer a nobre missão da assistência social. E eu estou falando que é nobre. Mas será que não é nenhum desagrado, mas é só fazer assistência social? É importantíssimo. Nós temos um ministério aqui que precisa de gente para trabalhar, inclusive. Não é só isso. Tem gente que acha que a vida cristã se resume, e aqui também com todo respeito ao Ministério de Louvor, é cantar aqui na frente, pronto, cumpri minha vida. Cheguei aqui, estou com o microfone na mão, estou cantando, estou com a guitarra na mão, estou tocando. Será que é apenas isso? Será que minha vida cristã, ela é apenas falar da palavra de Deus aqui do púlpito, aqui ó, desse jeito, sair de uma live talvez? Será que é isso? Será que foi isso que Deus chamou a gente? Eu falava com o Diácono Atílio essa semana, num momento ímpar de conversa que Deus me deu com ele. Daqueles momentos que o Espírito Santo, né, Atílio, preparou para nós. Uma conversa longa, falamos sobre ministério. Uma coisa linda, né? Uma conversa muito gostosa. Eu falava para o Atílio naquela conversa, Atílio, o púlpito, aqui onde eu estou agora, vocês me escutam. Daqui a um tempo vocês vão lembrar basicamente do tema da mensagem e de algum ponto que eu falei da mensagem, que chamou mais atenção. Daqui a um grande tempo, você vai precisar rever o vídeo e falar, lembrei, tinha esquecido. Mesmo assim, você não vai lembrar de tudo. O que a gente lembra, então, na nossa caminhada cristã? Eu, com certeza, não vou esquecer mais a minha conversa que eu tive com a Atílio. No banco da igreja, ali onde o Marcos está sentado. Sentado, conversamos, eu não vou esquecer mais daquela conversa. A Atílio também não vai esquecer mais daquela conversa. Falamos de Bíblia, falamos do Evangelho. Ali a gente cresceu. Nós não esquecemos das nossas caminhadas uns com os outros. Eu não me esqueço das visitas que faço para essa igreja, com os novos convertidos, com aqueles que já estavam com a igreja. A caminhada cristã, ela não é basicamente a gente aqui em cima, talvez, não. Mas a caminhada cristã, ela tem um fundamento, é proclamar Cristo. Essa igreja, ela tem uma base eclesiológica. O conselho, a gente pensou, né, e junto com o conselho, a gente sempre lembra isso. Essa igreja, ela é proposta em cima da santificação. O nosso símbolo de santificação é um coração. Essa igreja vai ser apresentada aos símbolos daqui a um tempo. Por que o coração? Eu me santifico em amor. A minha santificação é uma resposta ao amor de Deus por mim. Que amor é esse? Quando Ele manda seu Filho para morrer na cruz por mim. Eu sou alcançado em amor, eu só amo porque Ele me amou primeiro. O símbolo de nossa santificação é o coração. Porque a santificação ela só funciona em amor. Nós somos uma igreja que também edifica, que é a mesma coisa que para nós hoje exerce comunhão. E o exemplo é mamão. Por que mamão? Eu levanto o meu irmão, eu caminho com o meu irmão, eu cumprimento o meu irmão, eu oro pelo meu irmão. Nosso terceiro base é a proclamação. E é aqui que eu quero chegar com vocês. E o nosso símbolo não é uma boca. Não é uma boca. É uma pessoa inteira. Como que eu proclamo Jesus? Com o meu corpo. Como assim? Com a forma como eu encaro a vida, a forma como eu vejo as coisas, a forma como eu me aproximo das pessoas, a forma como eu sorrio para as pessoas. Por que a gente insiste tanto nessa igreja para as pessoas sorrirem umas para as outras? Para elas verem Jesus na sua vida. Eu faço diferença aonde? Aqui na igreja, com certeza. Mas quando você encontra aquele irmão e vai na casa dele, você faz muito mais a diferença. Falando do Diácono Atílio, tem uma pessoa que nós estamos esperando para ajudá-la. É uma proposta que eu fiz para o Atílio. Uma pessoa que é catadora de reciclagem. E a gente entendeu que o amor de Deus é para ela também. Vocês conhecem o Diácono Atílio. Vocês sabem da educação do Diácono Atílio, que a irmã Luzia se esmerou em dar para ele. Ele tratou essa mulher com a educação que ele nos trata. Essa mulher, ela saiu aqui encabulada, não envergonhada, mas falou, puxa, que educação que esse homem me tratou. O Atílio pregou a Jesus, sem falar de Jesus para ela. Só da maneira respeitosa e amorosa. E não exalte o Atílio por isso. Se você tiver que exaltar alguém, exalte a irmã Luzia. Né? A diaconisa Luzia. Ela que tem mérito nessa história toda. Mas ele pregou o evangelho para ela. Nós temos que entender que a nossa corrida não pode se resumir em apenas aparecer numa live. Vem aqui para frente. Como a gente fala, nós temos posições na igreja que precisam ser cumpridas, precisam ser... A gente não tem pessoas... A gente é uma comunidade razoavelmente... tamanho razoável. E temos muito poucas pessoas trabalhando na nossa comunidade. Mas as pessoas...
E os pastores sabem o peso que é estar aqui na frente. Mas a grande verdade, a grande modificação que a gente faz está no convívio diário, está na conversa. Voltando para o diácono Atílio, o diácono Atílio está ouvindo tudo isso em graça e misericórdia diante de Deus, ele sabe disso. Quando ele vai buscar a cesta básica para ajudar, ele encontra uma pessoa que ele precisava falar do evangelho a respeito dessa pessoa. O diácono Atílio tem uma missão de pegar o WhatsApp dela e começar a alimentar essa pessoa com a palavra de Deus. Foi para isso que Deus chamou a gente. É assim que a gente faz a diferença. É assim que a gente luta o bom combate. A carreira termina, não quando a gente é famoso, mas quando nós vemos que pessoas aceitaram a Cristo de verdade. A Cristo de verdade. Independentemente daquilo que eu sou, mas aceitaram a Cristo. Eu vou ser Cristo. Eu falei, esse aqui é Cristo. Então, fique esperto com Cristo, é Ele. São pessoas que entenderam a Cristo de verdade, quando eu falei assim, eu estou completando a minha carreira. A nossa missão é proclamar o Evangelho de Cristo. E ele deixa muito claro, eu sei a minha fé, como que ela é. O tempo todo eu permaneci fiel. E o tempo todo eu tinha labutas, eu tinha dificuldades, mas a minha fé nunca se abalou. Você achou que Paulo, a vida dele era fácil? Você acha que é fácil um imperador acusar você de incendiar uma cidade, na cidade na qual é a capital do mundo, porque teve um incêndio em Roma, Nero era o imperador, Nero atribui aos cristãos o incêndio em Roma, ele põe fogo em Roma para acabar com o cristianismo. E quem era o líder dos cristãos, entre aspas? Paulo. Paulo, a segunda prisão de Paulo, a acusação principal, e a gente sabe isso através de história, era pelo incêndio em Roma. Você acha que é fácil? Você acha que é simples ser trancafiado naquela prisão que vocês viram? Vocês viram ela com luz e limpa. Põe isso em 2000 anos atrás. Não é nada fácil. Não é nada simples. Eu termino olhando essa mensagem nossa por algo muito interessante, que é o final do versículo 8. Ele fala assim, eu amo a volta de Jesus. Está escrito na tela. E o prêmio, porque ele está correndo, ele está indo atrás de um prêmio, ele sabe que prêmio que é esse. Agora o prêmio me espera, feito tudo isso, começo do versículo 8. Agora o prêmio me espera, eu tenho um prêmio esperando, eu sei que prêmio que é esse. A coroa da justiça que o Senhor, esse é o prêmio que me espera, o justo juiz me dará no dia da sua volta. A coroa aí, ele compara aquilo que os atletas dos jogos gregos usavam, que era uma coroa feita de louros, e a população olhava e aplaudia. Eu estou esperando o aplauso, mas o aplauso não vai vir da população, vai vir de quem? Do justo juiz. É Deus que me dá a coroa. Para o atleta era a população que dava. De Paulo, é o Deus que vai dar. Se eu tiver que ganhar alguma coisa, eu vou ganhar de Deus. E eu quero ganhar de Deus essa coroa. Coroa essa que é representada pela vida eterna. E ele vai falar aqui para a gente agora. Ele para de falar dele e ele fala para Timóteo. E a palavra de Timóteo chega em nós. E o prêmio que é coroa. O prêmio que é a vida eterna. O prêmio que eu estou querendo receber. O prêmio que eu apanhei. O prêmio que eu fui chicoteado. E o prêmio não é só para mim. Eu não sou melhor do que ninguém. O prêmio não é só para mim. Eu não fiz nada mais do que minha obrigação. O prêmio não é só para mim. Eu não mereço mais do que ninguém ou outra pessoa. Mas é para todos. Não é só para os promessistas que vão na igreja em Vila Helena, em Sorocaba. Não. É para todos que com grande expectativa. Expectativa aí pode ser também traduzida aqui com grande desejo, com grande anseio. Com grande amor. Aguardam o quê? A vinda de Cristo Jesus. O prêmio não é dado para quem é martirizado, apenas. O prêmio não é dado, é aquele que está na frente falando. Mas o prêmio é dado, o apóstolo Paulo fala, para aqueles que aguardam a sua vinda. Sabe quem aguarda a vinda de Cristo? É aquele que sabe que vai subir aos céus com Ele. É aquele que tem convicção que a volta de Cristo para ele representa o fim do sofrimento. A volta de Cristo representa para ele uma nova vida. É para lá que eu estou indo. Para de olhar o dia de hoje, mas olha a volta de Cristo. Nós estamos focados, tão focados nos dias de hoje.
Nós estamos tão focados e agora. Essa série de mensagens, ela fala assim para a gente: para de olhar hoje, para de olhar 2021, comece a olhar para frente, comece a olhar para a volta de Cristo. Tem olhado os primeiros cristãos, que quando eles entravam na arena dos leões, eles não olhavam os leões, eles olhavam a volta de Cristo. Quando os soldados entravam nas suas casas, arrastando eles pelos cabelos, eles não olhavam o dia seguinte na prisão, eles olhavam: Cristo vai voltar. Cristo vai voltar. Cristo vai voltar à igreja. O prêmio, a vida eterna, está reservada para todos aqueles que com grande expectativa, com grande desejo, aguardam a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu amo a volta de Cristo. Não tenha medo da volta de Jesus. Morremos de medo. Por que ter medo? A volta de Cristo representa o fim das dores. A volta de Cristo representa o fim da desigualdade. A volta de Cristo representa o alívio. Você fala, vai ser chato. Se Deus, todo soberano, permite que o homem crie coisas bonitas que a gente queira desfrutar, imagina o que o Senhor Deus pode fazer na eternidade. Já parou para pensar nisso? Se você tem lugares que você gostaria de ver, que o homem criou, você fala, eu queria tanto conhecer esse lugar deve ser lindo. Imagina Deus, o Criador, o que faz todas as coisas, Ele preparou um lugar para a gente. Que lugar vai ser esse? Já parou para pensar nisso? Não perca de vista a volta de Jesus. Aqui é uma fala muito importante. Muita gente perdeu de vista a volta de Jesus. Gente que vem na igreja e já não pensa mais nisso. Tem gente que segue a Cristo e não olha mais para a volta de Cristo, Jesus. Tem gente que perdeu isso. Gente olhando para si mesmo, olhando para o seu bem-estar, olhando para si próprio. Não perca de vista a volta de Cristo. Você pode até conseguir uma vida melhor aqui, mas é na volta de Cristo, onde tudo vai acabar, os seus problemas, e você vai ter vida eterna. A dor da morte vai desaparecer. A dor da tristeza no travesseiro vai desaparecer. A dor da preocupação do dia de amanhã vai desaparecer. Põe o foco no dia da volta de Cristo e se prepare, pois Jesus voltará. Se prepare, porque Cristo está voltando. Nós temos falado muito isso aqui nesse púlpito. Não é bíblico que eu vou falar, isso é percepção pessoal. Você pode discordar inteiramente. Jesus está para vir, irmãos. Eu olho o Apocalipse, olho aqui essa fala do apóstolo Paulo, eu vejo o meu mundo, eu vejo o meu contexto. Acho que a gente precisa ter agora a mesma noção de volta de Cristo que os primeiros cristãos tinham. Os primeiros cristãos nutriam em si que Jesus podia voltar no dia seguinte. É hora de a gente voltar a nutrir isso no nosso coração. Que Jesus Cristo pode voltar amanhã. E se Jesus voltar amanhã, deixa eu te perguntar uma coisa. E se Jesus voltar amanhã? Voltar amanhã mesmo. Você acorda e o mundo acabou. Jesus voltou. Será que você se alegra nisso? Você correu o prêmio da soberana vocação. Você combateu o bom combate. Você terminou a corrida. Será que você fez isso? Porque tem gente que está esperando terminar a corrida para fazer algo incrível, que ele acha que é incrível. Mas Deus está falando, faça essas coisas que eu estou te mandando. Elas são tão incríveis como isso que você está colocando na cabeça. É uma nobre e pesada vocação do pastorado. Os presbíteros sabem do que eu estou falando. Quem me conhece sabe que não é nada simples. Mas se Cristo voltar amanhã, e eu não fui pastor, será que como que eu subo?
Você está entendendo o que eu estou falando? Eu quero que vocês olhem para a volta de Cristo. Apenas para a volta de Cristo. E pense, eu preciso subir para os céus. E como que eu vou subir para os céus? Quando que eu vou subir para os céus? Eu quero subir para os céus. Apenas subir para os céus. É isso que eu quero. É estar lá. É chegar lá. Eu te provoco a ter o mesmo olhar dos primeiros cristãos. Que encarava a boca do leão. Que encarava o poste. Falar assim, Jesus está para voltar mesmo, então eu vou morrer. Não tenho muito para viver não. Porque Jesus já está para voltar. Eu vou repetir as falas deles. Não tem muito para viver não. Jesus está para voltar à igreja. Eu olho esse contexto, eu tremo diante do Senhor. Olha o contexto todo de volta de Cristo, eu tremo diante do Senhor. Cristo vai voltar. Baixa a cabeça, feche os olhos. Meu Deus e Pai, é difícil se deparar com a Tua volta. É difícil se deparar, Senhor, com a verdade de que o Senhor vai voltar. E nós vivemos toda uma vida nos preparando para melhorar a nossa condição de vida aqui. Ter uma vida melhor, temos desejos. Nós nos deparamos com a verdade que o Senhor vai voltar. O Senhor pode voltar agora, o Senhor pode voltar daqui a 1 hora, o Senhor pode voltar amanhã. E muitas vezes eu estou caindo num problema aqui, porque eu estou esperando algo acontecer na minha vida, mas talvez, não seja isso. Na verdade, o problema não é o que eu estou esperando, o problema é onde eu estou botando o meu foco. O meu foco tem que estar na Tua volta, apenas na Tua volta. Eu tenho que viver para a Tua volta. O meu cristianismo tem que olhar para a Tua volta. E para eu amar a Tua volta, eu preciso me parecer contigo, Senhor. Eu preciso viver a Tua vida, meu Jesus. E me permita vivê-la. Eu lhe peço, em nome de Jesus. Vou pedir para você ficar em pé, em nome de Jesus. Ainda estamos orando em relação à volta de Cristo. Eu queria muito que você agora orasse pelo que você ouviu. Colocasse diante do Senhor aquilo que você tem vivido em termos de cristianismo. Você pensasse diante do Senhor, Senhor, é isso que eu tenho vivido? Será que é isso que o Senhor quer de mim? Será que são esses os planos? Será que é isso, Senhor? Será que é isso que o Senhor tem para mim? Se permita se questionar aqui, se permita olhar no espelho. Lembra do contexto? Se permita olhar o contexto da volta de Cristo. Será que eu estou daquele jeito? Só tem um jeito de a gente fazer essa oração, é de joelhos diante do Senhor. É nos prostrados diante dEle e falar assim, eu estou aqui, Senhor, do jeito que eu sou. Mas essa oração também, além de você fazer no seu lugar, ajoelhado, eu também queria orar com você que tem medo da volta de Cristo. Medo, porque, para ser sincero, eu não sei se eu vou subir. Eu tenho medo porque se Cristo voltar amanhã, como você falou, pastor, eu não sei se eu vou. Eu queria muito que você subisse aos céus. Para subir aos céus só tem um jeito, aceitando a Cristo como seu Salvador. Crendo nele, apenas nele, exclusivamente nele, depositando sua vida nele, aceitando seu sacrifício na cruz, recebendo a sua vida, na qual ele ressuscitou. Aguardar a sua volta implica em se colocar diante dele e falar, Senhor, eu quero subir aos céus. Não é vergonha fazer isso, é aliviador fazer isso. E eu quero te convidar, se você está com medo da volta de Cristo, Cristo pode voltar amanhã, Cristo pode voltar agora, Cristo pode voltar para você daqui a 1 hora. Eu quero te propor, para você que tem medo, vem aqui na frente. Eu queria ter a alegria de orar por você.
o restante da igreja, se você quiser vir à frente, venha. E o restante da igreja, se coloque de joelhos agora. E olhe no espelho e fale com Deus a respeito da volta de Cristo. Vamos orar. Se quiser vir à frente, eu gostaria muito de orar por você. Deus e meu Pai, a gente olha para o espelho nosso, espelho que o apóstolo Paulo fala dos últimos dias, que a gente vai procurar mestres que nos agradem, procurar verdades que nos façam bem, que a gente vai ser egocêntrico, narcisista. Quando a gente olha esse contexto, eu não tenho como deixar de olhar no espelho, mas no meu alto espelho, e ver, Senhor, algumas marcas da minha personalidade. Meu Pai, tenha misericórdia da minha vida. Me cura, Senhor, a fim de que nada disso faça parte da minha vida. Eu apenas olho a Ti, Jesus, a Ti, Jesus. Que eu olhe a Ti, o Teu Evangelho. Que eu olhe, Senhor, o Senhor me chamando apenas para mostrar a Ti para outras pessoas. Que eu olhe apenas para Ti, Senhor Jesus. O Redentor da minha vida, o meu Salvador, o meu Senhor. Que eu olhe apenas para Ti, Jesus. E veja no Senhor as minhas respostas. Mas que eu olhe para Ti, Senhor, aguardando o dia que o Senhor vai me chamar lá dos céus pelo meu nome. É esse dia que eu quero chegar. Eu estou andando para chegar lá, como o apóstolo Paulo fez. Eu amo a Sua volta. Eu necessito da Sua volta. Pai, eu quero estar lá. Eu quero estar lá. Me permita chegar lá, Senhor. Me purifica, me santifica. Anda do meu lado. Anda do meu lado, Senhor. Para que eu possa chegar lá e me corrija. Daquilo que eu preciso ser corrigido, Senhor. Espírito Santo mostra para mim. E que eu me submeta a Ti. E que eu me pareça todos os dias com o Cristo que me salvou. Que apenas me preocupe em parecer com o Cristo que me salvou. E naquele dia, eu vou ouvir o meu nome. Em nome de Jesus. Amém.
pela última vez nessa celebração, eu vou pedir para você ficar em pé. Nós vamos orar uns pelos outros. Tem pessoas precisando da graça de Deus. Se você precisa de receber oração por algum problema que você tem enfrentado, eu te convido, vem à frente agora. Nós temos aí, passamos apenas 5 minutos da nossa previsão. Dá para orar uns pelos outros. Se você quer vir receber oração, vem à frente. Não deixe de receber oração, creia na oração. Eu compartilhei uma grande bênção do Senhor com o pessoal da oração das 9h30, mas eu não ouvi. Quem sabe no próximo sábado, se você chegar às 9h30 da manhã, você não escute outro testemunho. Esse é exclusivo para quem orou às 9h30 da manhã. Lindo testemunho, cura. Deus está curando, irmãos. Deus está curando. Deus está curando. Nós vamos orar uns pelos outros. Vamos orar pela vida uns dos outros. Para Deus abrir portas. Para Deus curar. Para que Deus nos ajude a chegar no grande dia. Vamos fazer isso. Se você quiser vir em respiração, vem à frente. Em nome de Jesus. Vou pedir para o pastor Vitor me ajudar aqui em oração, por favor. Se mais alguém quiser vir, vem à frente. Nós temos ali também o pastor Adelino, que pode orar uns pelos outros. Pode orar, enquanto você ora com ela, nós vamos orar com a igreja. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, erga suas mãos aos céus e a gente ora assim. Meu Deus e meu Pai, obrigado porque o Senhor é o Deus que responde orações, que o Senhor tem curado, o Senhor tem nos acolhido, o Senhor tem nos abraçado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem respondido as orações. Eu peço graça, eu peço misericórdia sobre a vida, Senhor, de cada pessoa aqui nesta igreja, no vídeo, em casa. Derrame a Tua graça sobre elas. Liberte as pessoas das garras de Satanás, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Liberte, Senhor, as pessoas, as famílias que estão oprimidas agora, em nome de Jesus. Cure as pessoas, Senhor. Cure aqueles que agora apresentam a Ti, Senhor, as suas demandas, as suas necessidades. Tire as dores das pessoas, meu Pai, em nome de Jesus. As dores existenciais, as dores emocionais, as dores caladas. Tire as dores, em nome de Jesus. Eu lhe peço. Pai, venha, Senhor, com providência, Senhor. E abra portas, provendo, Senhor, alimento, provendo, Senhor, condições para todos aqueles que a Ti buscarem. Provê, Senhor. Cure as pessoas, em especial, Senhor, a diaconisa Nilce, mãe do nosso pastor Tom, um dos nossos pastores. Venha com graça sobre a Tua serva, ponha a Tua mão de poder em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. E abençoe essa igreja. Abençoe, Senhor, a cada ofertante dessa igreja, a cada dizimista, Pai. Pai, está um momento muito difícil para nós. Nosso poder aquisitivo tem derrubado bastante, não tem sido fácil. Pai, não deixa faltar alimento na casa dos Teus servos. Dê condições, multiplica para pagar as contas. Abençoe cada irmão, Senhor, que com fé dizima. Que ele, Senhor, veja a Tua providência na vida dele. E todos aqueles, Senhor, que de Ti necessitam, recebam a Tua resposta. Eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, com a nossa família, hoje, amanhã, no futuro e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Amanhã às 19 horas voltaremos aqui. Não deixe de dar um soquinho na mão do teu irmão. Sorria, a máscara mostra isso. Vou estar cumprimentando vocês lá atrás.